Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico. Eu sou o Bruno Romano, sou professor de Escola Bíblica Dominical e eu sou estudante de teologia. E hoje estamos nós aqui com mais um quadro novo. Este quadro novo é o seguinte: ele se chama Teolotalks. Teolotalks, ele tem qual finalidade? A finalidade é trazer algum tema que é sugerido por vocês. Então é quase que um bate-papo. Vocês podem me mandar mensagem, eu analiso a questão, a gente pode conversar, e isso vira vídeo. E o mais interessante é que o nosso Teolotalks de hoje se deu em razão de um seguidor aqui do canal vir conversar comigo e me fazer uma pergunta. O que você acha da seguinte frase: Deus nunca ficou devendo nada a ninguém? E é com base nessa frase, é com base nesta análise que nós vamos discorrer sobre isso. Então, graças a um seguidor aqui do canal, o Vitor Eduardo, e agradeço ao Vitor Eduardo por acompanhar o canal, e fica aqui já meu abraço e que Deus abençoe a sua vida, Vitor Eduardo. Nós vamos discorrer sobre esse ponto. Vamos contextualizar. O Vitor Eduardo disse que estava numa confraternização de empresa e um colega de trabalho lhe disse: Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. E aí surge o questionamento: é verídica a frase de que Deus nunca ficou devendo nada a ninguém? Vale dizer que a gente, primeiro de tudo, tem que fazer uma contextualização dessa frase. Por se tratar de uma confraternização de empresas, o que sugere, e esse foi até o próprio contexto que foi dado pelo Vitor, o seguidor aqui do canal, é de que seria uma frase quase que neopentecostal, seria aquela ideia de que Deus não seria irresponsável de não lhe dar aquilo que coloca no seu coração, se é que vocês compreendem a referência a quem possa ter dito isso, é aquela ideia de que ao orar, Deus vai conceder qualquer coisa. Então, eu quero uma casa e vem uma casa. Essa ideia de que o Deus é um pagador de boletos, ou que Deus é um caixa eletrônico em que você faz o pedido e sai dinheiro ali, que Deus é simplesmente aquele que fica concedendo coisas. Parece uma frase proferida por aquela pessoa que deseja as bênçãos, mas não deseja seguir a vida de Cristo. E nesse contexto, evidentemente, a frase está profundamente equivocada, porque afinal de contas, nós bem sabemos que muitas vezes nós oramos e Deus acaba tendo momentos de silêncio. E muitas pessoas compreendem que é, Deus pode demorar a agir, tem até aquele ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, mas Deus não se atrasa. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e Deus concede aquilo que é melhor para a nossa vida. E nós devemos seguir a Deus, devemos seguir a Cristo, crer em Cristo, porque nós desejamos estar com o Senhor na glória. E não pelas bênçãos que Ele nos concede. E claro que nós agradecemos e desejamos ter bênçãos aqui na terra, mas estamos aqui de maneira passageira. Então, nesse contexto específico, a frase Deus não deve nada a ninguém é péssima, porque realmente coloca Deus como um caixa eletrônico, em que você vai e fala: Oh, meu Deus, me conceda uma casa, oh, meu Deus, pague nos boletos, e aí, pum, as bênçãos são emanadas, e não é assim que funciona, até porque Cristo nos diz com clareza: no mundo tereis aflições. E aí o que nós precisamos ter? Cristo nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é justamente nesse sentido que nós devemos pensar. Então a frase neste contexto específico, que foi principalmente por conta de uma confraternização de empresa, claro que se torna algo muito perigoso de ser dito.
Deus nunca ficou devendo nada a ninguém, como se Deus fosse um pagador de boletos, como se Deus tivesse obrigação de conceder as vontades do crente, como se o crente pudesse colocar Deus na parede e exigir coisas do Senhor. Não é isso. Não é isso, até porque, como bem disse Cristo, no mundo tereis aflições, e em muitos momentos Deus não nos responde, muito provavelmente porque oramos mal. Mas a frase Deus nunca ficou devendo nada a ninguém tem um fundo de verdade. É claro que é preciso dar uma polida nessa frase, tirar desse contexto péssimo e levar efetivamente para uma análise exegética, uma análise de interpretação bíblica. Mas existe uma certa verdade no fato de que Deus nunca ficou devendo nada a ninguém. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus não tem dívida com ninguém. Deus não tem nada em débito. Muito pelo contrário, somos nós que estamos em débito com o Senhor. E pior, nós sequer temos como pagar. Nós estamos em débito porque nós somos pecadores. Nós ofendemos a Deus recorrentemente. Então nós estamos em débito com o Senhor a todo momento. Então, Deus não deve nada a nós mesmos, porque Deus é Deus. Deus não precisa fazer isso, ou Deus não precisa fazer aquilo. Muito pelo contrário, nós que estamos em dívida com o Senhor. Então, tirando desse contexto horroroso, existe sim uma certa verdade de que Deus não deve nada a ninguém, porque Deus é grandioso, Deus é Deus. Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e não há nada maior nem melhor do que Deus. Então, claro, Deus não precisa fazer nada. Deus faz porque faz. É, inclusive, o significado do tetragrama, né, o YHWH, que é o nome de Deus em hebraico, que significa justamente eu serei o que serei. Por quê? Porque Deus não precisa se dobrar a nada, nem a ninguém, porque Deus está acima de todas as coisas. E se Deus está acima de todas as coisas, evidentemente que Deus não deve nada a ninguém, porque Deus é Deus. Nós que somos pecadores, nós que estamos em dívida com o Senhor, nós que estamos a todo momento em débito com Deus, e uma dívida que nós não podemos pagar, porque o salário do pecado é a morte, e a única forma de pagar por essa dívida é por meio da morte. Mas veja que Deus é tão maravilhoso, tão justo, tão amoroso, que para aquele que crê em Cristo, o próprio Cristo pagou a nossa dívida. É o que nós vemos em João, capítulo 3, versículo 16, na conversa de Jesus com Nicodemos, em que diz o seguinte, Cristo diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo foi entregue como forma de pagamento pelos nossos pecados. Veja quão maravilhoso é o Senhor. E o apóstolo Paulo reprisa isso de maneira muito clara ao ler o livro aos Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 23 a 25, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele, Cristo, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ou seja, Deus não deve nada a ninguém. Nós somos devedores. Uma dívida que não é possível de ser paga. E ainda assim, Cristo pagou por nós. Como Deus é maravilhoso. Estamos encerrando nosso Teolotalks de hoje. Eu agradeço a sugestão do seguidor aqui do canal, o Vitor Eduardo. E se você também quer trazer assuntos para serem comentados aqui no nosso canal,
me mande mensagem, escreva aqui nos comentários, aproveite, o espaço é seu também. Se você não conhece o canal, clique em se inscrever, ative o sininho. Gostou também da conversa? Curta o vídeo. Tudo isso é muito importante e faz o crescimento desse canal. E eu agradeço muito a presença de vocês, que eu espero ver vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês possam se inscrever no canal para ver todos os demais vídeos. E se você chegou agora também e quiser assistir os vídeos anteriores, os vídeos do passado, fique à vontade. E nos vemos no próximo vídeo, se Jesus não voltar antes. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Amém.